Hoje é o primeiro dia de 2022. Que momento mais especial para adentrarmos a casa de vocês com o nosso Diálogo Espírita. Um privilégio pelo qual nós ficamos muito agradecidos. Desejamos de coração que todos vocês tenham realmente um excelente ano. Que fique para trás a pandemia, que fiquem para trás as mágoas e os ressentimentos. Que fiquem para trás os medos e os fracassos, que fiquem para trás as inimizades, as desconfianças, as tristezas. Que fique para trás tudo que machuca a alma e que permaneça apenas as coisas boas. Que sejamos suficientemente fortes para enfrentar todas as vicissitudes, as provas morais necessárias ao nosso aperfeiçoamento e que nos separam da felicidade mais completa. Que seja imperturbável nossa fé em Deus, em nós mesmos, nos bons espíritos e na qualidade e nas boas intenções alheias, fazendo-nos sempre acreditar no bem. Que 2022 seja o ano de trabalharmos muito, não apenas para ganhar dinheiro, mas para aumentarmos nossos recursos espirituais, estes sim, eternos ou imortais como nós somos. Que em 2022 possamos amar mais, perdoar mais, aprender mais e servir mais, sermos mais felizes, diminuindo os nossos vícios e procurando aumentar as nossas virtudes. Sejamos humildes para suplicar a Deus que nos aponte o caminho para estas conquistas. E lembremos que para chegar lá, também temos que pensar nos outros. Só poderemos realmente ser felizes e ter paz quando todos aqueles que nos rodeiam também alcançarem um grau semelhante de progresso moral e espiritual e intelectual. A felicidade deles também é nossa e a nossa é de todos. Nós aqui do Diálogo Espírita desejamos a todos vocês verdadeiramente que desfrutem de muita paz e muitas alegrias neste ano que hoje se inicia. Muito amor e muita paz, a vida de todos vocês. Até semana que vem. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui a Rose Heidemann e eu, Humberto, para o quadro Nós e o Mundo de hoje. O tema em questão são compromissos espirituais. São aqueles vínculos que trazemos de vidas passadas e precisamos resgatar, precisamos corrigir nossas falhas, nossos erros do passado na encarnação presente. Inicialmente, para que isso se cumpra, é necessário um planejamento espiritual, né? Um plano espiritual para a reencarnação. Esse planejamento ele tem a participação do reencarnante maior ou menor conforme o grau evolutivo desse reencarnante. Em casos que não há nenhuma participação, é quase compulsória, é preparado por seus mentores, por seus espíritos superiores, a trajetória da reencarnação a fim de que seja a melhor maneira de aprendizado do reencarnante. E um espírito já mais elevado vai participar desse planejamento, desse processo, vai sugerir ou até fazer escolhas dentro das tarefas, dentro das eventualidades, das situações que vai vivenciar nessa encarnação. Mas sempre tudo dentro de uma lei divina, de uma lei de amor, e que essa espiritualidade maior vai preparar essa reencarnação e principalmente focado nas forças espirituais do reencarnante e nas necessidades principais da sua evolução, do seu aprendizado. Mas aí, Rose, eu te pergunto uma coisa, sendo esse planejamento feito na espiritualidade antes da reencarnação, para que, então, que precisamos nos preocupar com o futuro se já está tudo programado? Se fosse tão bom, tão simples assim, né? Nós somos espíritos imortais, sabemos disso. Fomos criados simples e ignorantes ao longo dos milênios,
vai crescendo a nossa racionalidade, nosso sentimento, a nossa liberdade vai se ampliando. Mas essa liberdade, ela tem um limite. Ela esbarra na necessidade de progredir, que é uma lei superior que rege todo o nosso processo evolutivo. Então, quando nós reencarnamos, nós temos um planejamento espiritual, porque a reencarnação é como entrar num ano escolar, em que você renasce para aprender determinadas lições, recapitular, às vezes, espinhosamente aquilo que você não aprendeu, como um aluno que repete o ano, mas sempre para seguir em frente, crescer, experimentar, adquirir novos conhecimentos. Ora, se você chega num curso e se acomoda, porque tem um currículo escolar, né? E não se preocupa e não trabalha, você não progride, você não aproveita sequer a lição. E o bom aluno, o que ele faz? Além dele estudar as matérias do currículo, ele lê obras complementares, ele aprofunda, ele faz matérias eletivas. A nossa reencarnação é assim para ser bem aproveitada. Nós temos que ter uma preocupação extrema com os compromissos espirituais assumidos, mas, acima de tudo, temos que lembrar que nós não estamos escravizados ao planejamento feito. Ele é o currículo, o conteúdo programático da nossa encarnação. Mas nada impede que nós trabalhemos e, em vez de ficarmos esperando que as provações, que as dificuldades nos caiam às costas, né, de qualquer jeito, nós assumamos voluntariamente as rédeas da nossa vida. O que a pessoa que quer assumir as rédeas da vida faz? Ela assume as suas responsabilidades. Em vez de fazer o mínimo essencial para que não frustre a vida, ela faz o máximo possível, ela vai além do dever básico. É um bom pai, é um bom filho, é um bom cidadão, é alguém que executa com zelo a sua tarefa. Então ele tem que se preocupar. Por quê? Porque ele pode aperfeiçoar aquela existência. Em vez de ser um aluno medíocre, ele pode ser um aluno exemplar. E a responsabilidade pessoal, a assunção dessa responsabilidade plena, que é condição para o exercício da liberdade, ela permite ampliar o compromisso espiritual reencarnatório e, às vezes, até amenizar a prova. Muito bem, José. É por aí, né? É por aí, é o que a gente tenta. Esse é o programa. Será que a gente cumpre? E no caso de situações que estão pré-programadas, existe também, José, a questão da escolha, não é verdade? Temos o livre-arbítrio, certo? Deus nos dá o livre-arbítrio. Aí eu estou no meio da minha encarnação e deparo com uma situação difícil, em que como eu tenho... todos nós, né? Em todos nós, quando chega aquela situação difícil no decorrer da vida, em que eu preciso tomar uma decisão grave, e aí entra o meu livre-arbítrio. A minha programação é uma, mas e se eu optar pelo outro caminho? Nós somos livres, né? Mas a nossa liberdade, ela é muito mais certeira na sementeira, naquilo que a gente planta. Quando a gente reencarna, nós estamos plantando para o futuro, mas nós estamos colhendo o que foi plantado nas vidas anteriores. E muitas vezes essa plantação livremente exercida, o planejamento reencarnatório, que nós até certo ponto tivemos liberdade de ajudar a traçar na maioria das vezes, ele é... de alguma forma, ele tem algumas dificuldades, algumas provações, algumas dores, algumas limitações que parece que testam a nossa resistência, porque senão não estaríamos aprendendo matéria nova, né? Estaríamos meramente recapitulando experiências passadas. Essa exigência, esse desafio da dificuldade maior a vencer, ele exige de nós na medida do possível, né, do conhecimento espiritual que temos, uma consciência da finalidade da existência. Se nós temos a ilusão de que estamos aqui em férias, né, para usufruir das benesses do mundo, qualquer dificuldade nos arrasa. E nós abandonamos os compromissos difíceis ao primeiro embate. Como o aluno que diz, o professor é muito ruim, ele me persegue, na verdade, o aluno que não estudou, né? Da mesma forma, a dificuldade que nos atinge, ela é um teste para a nossa resistência e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de crescimento. Ela não está ali para que a gente fracasse, ela é um desafio para que a gente cresça, para que a gente vença. Às vezes, não é possível continuar num compromisso. Ele esgotou todas as nossas energias, é possível renovar o caminho? Claro que é.
desde que não fira o direito alheio, desde que não traga desamparo para aqueles que dependem de nós. Se por acaso, na nossa mudança de rumo, nós vamos ferir o direito de alguém, é preferível renunciarmos, adiarmos os sonhos de felicidade que de qualquer maneira na Terra são quase irrealizáveis, não é? A vida humana não nos permite tão grande felicidade assim por suas próprias condições. Nós estamos aqui em curso de aprendizado para viver com alegria, com gratidão, mas para aprendermos as lições do nosso currículo. Então, se a nossa mudança de rumo, a nossa aprovação, ela parece insustentável, nós podemos mudar, nós podemos exercer nossa liberdade e escolhermos outras formas de agir, outros compromissos, desde que não firamos o direito dos outros. Se por acaso temos pessoas que dependem de nós, nós já não estamos com tanta liberdade assim quando atingimos o direito alheio. E a responsabilidade espiritual tem que falar mais alto. Vamos adiar os nossos sonhos, se for possível, e atendermos as nossas obrigações, porque a conta adiada de hoje, o trabalho adiado de hoje, ele volta. Nós temos aquele compromisso e vamos ter que exercê-lo melhor hoje do que adiar para amanhã. Então, e mesmo isso sendo um sofrimento, uma dor que vai estar na nossa convivência. Às vezes são situações dolorosas. São, mas existe a possibilidade, Rose, de a gente amenizar essas dores. Fazendo Concorda? bem. Fazendo bem, mesmo aquela resignação, né? Eu penso assim, resigna-ação. Né? Ativa, que não é aquela, eu vou aceitar, não. Meu Deus, é sua vontade. Nada disso, não. Deus nos deu inteligência. Nos deu inteligência. Bom, eu tenho essa missão para cumprir, é difícil para mim, mas eu vou agir, eu vou amenizar, porque eu aceitando eu sofro menos, não é verdade, claro. Rosa? A cruz que cai na cabeça da gente cai de qualquer jeito. A cruz que a gente acolchou o ombro, apoia e carrega voluntariamente, dói menos. Dói menos, porque é a nossa ação de buscar superar aquela dificuldade e aceitar, como você falou, como aluno, aceitar a lição do professor, fazer minha prova e fazer o melhor que eu posso. Passar de ano. E fazer o melhor que eu posso. Deus não dá nada que seja além das nossas forças. Com certeza. Não é verdade, Rosa? Nós fomos criados para o aprendizado do amor, da sabedoria, da beleza. Ansiamos por isso. As condições que nos rodeiam na Terra não são essas condições ideais ainda. Mas como é que nós vamos atingir esses páramos, né, de felicidade? Só quando aprendermos as lições básicas da generosidade e do altruísmo. Então, atender ao nosso compromisso espiritual com responsabilidade, com gratidão, com alegria, com amorosidade, nos darão as condições de recebermos um dia todo o amor que nós desejamos para nós mesmos. Muita paz. Fiquem conosco. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão. Uma pessoa pode ser influenciada por um espírito do mal e cometer vários crimes? Vejam que essa questão ela tem dois aspectos aqui bem importantes. O primeiro aspecto, eu gostaria de frisar, é que a gente vai trabalhar com a ideia de que esses espíritos aqui colocados como espíritos do mal são nossos irmãos, estão numa fase do desenvolvimento moral, então eles estão aprendendo também pelas suas provações e pelas suas expiações, né? Então, um primeiro ponto para que a gente não entenda que esses espíritos estão destinados ao mal, ou que eles são maus e eles não irão melhorar ou evoluir. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é que, na literatura codificada por Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele traz, no capítulo das obsessões, a divisão básica dos
transtornos obsessivos, não é mesmo, que uma pessoa pode sofrer. Então ele diz que existe uma obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Quando nós entendemos que nós estamos em constante movimento e nos relacionando tanto com os espíritos que estão aqui encarnados, como aqueles que estão no mundo espiritual, nós sabemos, também de acordo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 459, dizendo que os espíritos influenciam as pessoas encarnadas até mais do que a gente pode supor, não é verdade? Então, quando nós entendemos esta questão, a resposta para esse questionamento aqui é sim, uma pessoa pode estar obsediada de uma forma muito forte, numa interação com esse espírito que é um perseguidor, que é um justiceiro, que é um vingador, mas que esse é um irmão nosso também, e está em constante desenvolvimento, ele está aprendendo, mas naquele momento ele se usa dessas influências para fazer ou prejudicar aquele encarnado. Lembrando que as formas de obsessão são de espírito para encarnado, de encarnado para espírito, de encarnado para encarnado e auto-obsessão, que é quando a própria pessoa, com o seu próprio pensamento, acaba caindo nessas armadilhas, dessas situações que aqui está colocado como do mal, não é verdade? Então eu trouxe aqui o livro de Divaldo Franco, que o título é Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. Esse livro é bastante interessante. E no capítulo de obsessões, ele traz assim: em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a sua alienação. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. O candidato ao processo obsessivo é irritável quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio. Então ele diz que para não sofrer essa influência e a pessoa cometer crimes, porque ele está num processo de subjugação provavelmente, esse encarnado precisa buscar pelo seu burilamento espiritual, sua reforma íntima, sair desses pensamentos que entram em sintonia com esses espíritos que são nossos irmãos que estão nessa fase do desenvolvimento. Então, sim, eles podem cometer crimes sob essa influência dos espíritos? Sim, podem, mas a responsabilidade é de cada um, buscando sempre seguir o que Jesus nos ensinou, né? O Mestre Divino nos trouxe no seu Evangelho todas as orientações para que a gente consiga lidar com essa dificuldade dos processos obsessivos. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. Neste ano, quantos dos nossos amados retornaram à pátria espiritual? O que acontece com eles? Podemos ter notícias? Podemos nos comunicar com eles? Esse é o nosso tópico de hoje. Aqueles que desencarnam continuam vivos, tais quais eram aqui, com as mesmas características, com os mesmos desejos, com a mesma personalidade básica. Assim como nós sentimos saudades imensas da presença deles, eles também sentem a nossa falta. E, se têm o ensejo, buscam formas de dar-nos notícias, de se comunicarem conosco. Assim como nós ansiamos por notícias deles, eles também adorariam poder mandar
as mensagens da situação em que se encontram, das saudades que sentem, dos entes queridos que reencontraram e, certamente, de como estão protegidos pelos nossos familiares desencarnados e pelos seus espíritos protetores. Não é muito fácil termos essas notícias, porém. Às vezes eles procuram meios de nos enviarem, mas são poucos os médiuns seguros. E mesmo nos centros espíritas sérios, há um certo preconceito contra mensagens assinadas por excessivo medo de mistificação, embora as cautelas que são necessárias no trabalho mediúnico. Então a dificuldade é grande. Porém, existem duas maneiras de nós termos com segurança a notícia deles. A primeira é com o auxílio do Livro dos Médiuns, na busca de um grupo sério, desenvolvemos as nossas próprias antenas espirituais, porque todos nós, de alguma forma, somos médiuns e podemos educar a nossa sensibilidade para percebermos com mais segurança a presença deles. Se fazemos círculos de oração em casa, o culto do Evangelho no lar, em ocasiões especiais, eles podem ter permissão de nos visitarem. E, embora não haja comunicação mediúnica ostensiva, nós conseguimos vê-los, receber seu abraço, sentir a sua presença, que é muito consoladora. Podemos também nos preparar para encontrá-los nos desdobramentos do sono. A transcomunicação instrumental, com as mesmas cautelas da mediunidade comum, nos oferece ensejos bem interessantes. Mas, acima de tudo, se temos saudades dos nossos entes queridos e queremos ter notícias deles, nós temos que trabalhar para isso, temos merecimento. E qual é a melhor forma? Trabalharmos nos horários em que choraríamos por eles, de saudades deles, em benefício daqueles que não têm ninguém, que estão desamparados. Se nós convertermos os nossos minutos de saudade em trabalho produtivo em benefício de quem não tem nada, em nome de Jesus, certamente a bondade divina vai nos facilitar a tarefa, vai nos auxiliar a recebermos, ainda que no desdobramento do sono em que podemos nos reencontrar livres, as notícias da situação em que estão, o abraço amoroso, a saudade que o reencontro consola. O trabalho com Jesus, então, é a melhor forma de nós termos o merecimento para obtermos notícias seguras dos nossos entes amados. E eles também, que sentem a nossa falta, se consolarão e ficarão felizes por nós, porque no plano espiritual, o trabalho no bem é a única moeda corrente que nos pode valer. Acima de tudo, quando pensarmos na partida necessária de todos os nossos entes queridos, embora a certeza de que estão vivos, continuam com saudades nossas e continuam os laços de amor a existir, é preciso nos prepararmos desde agora, no âmbito do lar, dos nossos afetos, para amarmos sem apego. Sabemos doar a nossa atenção e o nosso carinho, mas desde já libertarmos do sentimento de posse aqueles a quem amamos, para que quando o nosso desencarne ou o desencarne deles, fatalmente, um dia chegar, nós estejamos prontos para devolvê-los a bondade divina da onde vieram para nós, com a certeza que Deus é amor, que ninguém está perdido e que no reino espiritual todos nos reencontraremos em laços renovados de amorosidade. Sejam muito felizes nesse ano que começa e vamos amar aqueles que estão conosco, enviando a nossa oração em prece amorosa àqueles que não estão longe de nós, porque continuam vivos. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, Nossos Natais Pós-Pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende.
Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. É assim que carinhosamente o Espírito Meimei nos fala em um dos capítulos desta obra mediúnica encantadora. Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, cuja primeira edição é datada de 1966. Este exemplar que ora apresento e indico a vocês é de 2017, 7ª edição, editora FEB. E vocês, querendo adquirir esta obra, podem encontrá-la na Livraria Mundo Espírita, na Federação Espírita do Paraná, situada na Alameda Cabral, número 300, no centro de Curitiba, ou nas diversas livrarias das casas espíritas, ou ainda no nosso Clube do Livro, endereçando-nos uma mensagem pelo correio eletrônico adpr@adpr.org.br. Diversos autores espirituais nos presenteiam com seus pensamentos em forma de prosa e poesia, trazendo-nos mensagens de gratidão, de amor, de esclarecimento e de esperança, focalizando na maior data da cristandade, exaltando a figura do nosso mestre, do nosso modelo e guia, irmão maior, Jesus Cristo. O legente se deparará com mensagens esclarecedoras e, inclusive, com fatos inéditos acerca da vida de Jesus. Fazendo a leitura, você, prezado amigo, entenderá o verdadeiro significado do Natal, que acontece todos os dias quando da reformulação, da reforma íntima, do renascimento. Então, é Natal, pois que todos nós podemos fazer de nossos corações o lar permanente de Jesus. Nesta data especial, deixamos uma das pérolas encontradas nesta coleção poética, intitulada Canção do Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado sejas, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Feliz e abençoado Natal todos os dias.